Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas. O podcast onde a transformação digital encontra o direito. No ar, mais um Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. A gente está aqui no Web Summit Rio, gravando mais um episódio com convidados super especiais. Mas, como essa é uma missão diferente, eu trouxe aqui a nossa head trabalhista ESG Digital para me acompanhar nesse episódio. Então, ela é aquela voz que vocês já conhecem, tá? Então, seja muito bem-vinda de volta ao podcast, Érica de Mello. Obrigada, Silvia. Obrigada a todo mundo que vai acompanhar esse episódio com a gente. É sempre uma honra, ainda mais agora, gravando aqui direto do Web Summit 2024, né? A primeira série que a gente faz dentro do Web Summit. Espero que seja a primeira de muitas. Não vou dar spoiler dos nossos convidados de hoje. Então, vamos lá. Deixa eu apresentar quem está aqui comigo para conduzir, para me ajudar, para conversar aqui com a gente hoje nesse episódio. O meu primeiro convidado é um empreendedor que largou a carreira de executivo de RH de mais de 20 anos. Hoje ele é ele largou a carreira para fundar a LifePay e a Lunic. Então, ele vai contar um pouco dessa história de coragem. Que bom te receber, Jadiel Simões. Bom, eu que agradeço. Obrigado, Érica, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho da nossa história, do nosso trabalho. Para a gente é motivo de bastante orgulho. E, para fechar os meus convidados de hoje, a gente também tem um outro empreendedor de muita coragem, que resolveu também largar sua carreira corporativa antes dos 30 para empreender. Ele foi estagiário do Jadiel e largou tudo para virar sócio dele, tanto na LifePay quanto na Lunic. Seja muito bem-vindo, Guilherme Cohen. Obrigado, pessoal, pela oportunidade, a Silvia, a Érica. É um prazer estar aqui com vocês hoje, principalmente do Rio, uma cidade muito querida. Então, só para as pessoas saberem, eu queria agradecer vocês por terem aceito o convite de parar o evento e vir aqui gravar na nossa salinha. E eu queria pedir para vocês contarem para a nossa audiência o que faz a LifePay e a Lunic, como é que funciona a companhia e por que vocês decidiram largar uma carreira promissora dentro do RH para virar um corajoso empreendedor brasileiro? Bom, desde sempre na nossa jornada aí no RH, atuando nessa frente de RH, a gente percebia claramente ali que tinha bastante oportunidade de melhoria de processos, de implementação de novas tecnologias, de ter um processo, apesar de extremamente burocrático, fluido, né? Porque no final das contas a gente está falando não só de processos, né? E de controle, etc. A gente está falando também de pessoas. Então a nossa ideia sempre foi e sempre será juntar todas essas pontas, né? Você ter um controle ali, uma gestão bacana da sua folha de pagamento, da sua gestão de benefícios, associado à tecnologia e à humanização aí desse processo com os nossos clientes, né? E desde sempre a gente tinha como essa característica muito forte e a gente viu que funciona super bem, que vem dando certo. A gente tem conseguido aí entregar um trabalho diferenciado do que o mercado vinha entregando até então. E os resultados eles têm sido bastante satisfatórios em vários aspectos, assim. Os clientes hoje eles percebem a LifePay como uma empresa diferenciada, uma empresa que entrega bastante valor, que consegue deixar o processo da folha de pagamento dentro de uma governança, ali dentro de um compliance e sempre muito próximo do cliente. Tanto é que a gente é conhecido como uma extensão ali do RH, apesar de ser um BPO, que foi outra característica nossa, de tentar quebrar essa coisa sisuda da terceirização, né? Olha, é um processo terceirizado e as pessoas têm, quando fala de RH principalmente, tem essa preocupação. Poxa, eu vou terceirizar, mas como que fica a relação ali, né, no dia a dia? Vai ser muito fria, vai ter processo e etc. Tem tudo isso, sim, é bem verdade, porque a gente precisa de um mínimo, né, de governança e de processo para a operação, mas a gente tenta tratar isso de maneira mais leve, para que a entrega seja feita com muita tranquilidade, e o RH, por consequência disso, vai ter ali uma satisfação com a nossa entrega
e o colaborador, que é a principal, né, vamos dizer assim, a principal figura ali que precisa desse atendimento mais humanizado, eles conseguem contar com a gente para ter esse serviço de forma diferenciada. E, Gui, conta pra gente um pouco o que é a Lunic. A gente aprendeu muito com a LifePay, né? Tanto eu e Jadiel, a gente passou pela nossa história profissional, a gente experimentou muito o mercado do ponto de vista do que o mercado oferecia de tecnologia para o RH. Então, a LifePay, a gente embarcou muita tecnologia para agregar valor para os clientes, só que ainda assim tinha um pedaço que faltava, né? A gente começou a experimentar de muitas dores ou reclamações dos nossos próprios clientes na LifePay, né? E a gente entendeu que havia uma nova oportunidade, então, né, de nós começarmos uma nova saga, eu diria. E aí com muita ousadia, né, ou com muita coragem, né, de entrar agora na construção de um SaaS de folha de pagamento, a gente começa a Lunic para justamente agregar mais integrações à folha de pagamento, coisas que hoje o mercado ele traz como dor, por conta da folha de pagamento ainda ser muito sisuda, muito antiga, com uma tecnologia de 30 anos, né? Então a Lunic vem como uma resposta para essas dores. E, Érica, como é que você entende essa tecnologia, mais pessoas, na diminuição de um risco de um possível passivo trabalhista? Acho que essa é a parte mais legal da gente conectar essa história toda aqui, né, com as relações trabalhistas em si, com a vida real, com a vida prática. E eu tenho a sorte e o privilégio de conhecer o Jadiel e o Guilherme há muitos anos, né? Desde a época que eles estavam no mercado corporativo ainda. Então, a gente sempre teve muita troca sobre essas dores do RH. E aí, eles foram desenvolvendo exatamente isso. Então, acho que isso que é o bacana quando a gente olha para a prevenção de passivo, quando você tem uma gestão efetiva, com uma metodologia diferenciada de ter o olhar para as pessoas e para os controles, e não só para controles ou só para pessoas, isso com certeza vai fazer a diferença, né, na prevenção do passivo trabalhista. Porque não é simples, principalmente com a legislação brasileira que a gente tem sobre relações trabalhistas, né, uma série de leis, uma série de outras regulamentações, questões de saúde do trabalhador, questões de Ministério do Trabalho com as NRs, né, que exigem uma série de treinamentos, registros e uma série de procedimentos. E ainda depois veio o E-Social, né, que trouxe outros desafios para quem faz a gestão disso. Depois, agora mais recente, o E-Social trabalhista, que também deixou todo mundo de cabelo em pé e ainda está deixando. Então, assim, a tecnologia agregada a uma metodologia diferenciada de gestão, com esse olhar para pessoas, faz toda a diferença nessa prevenção, né? A gente vem de controles manuais, onde você tem muito maior o índice, a possibilidade de erro humano nos registros. Você não consegue gerar indicadores quando você não tem tecnologia e quando você não tem por trás disso a possibilidade de gerar uma inteligência de dados que faça você fazer uma gestão de pessoas muito mais assertiva, né, em todos os aspectos, em todos os subsistemas de RH, em todas as rotinas que são gestionadas por um sistema e por pessoas, né, porque a gente sempre vai ter uma área de RH ali por trás que tem as suas dores. E quando você olha para uma legislação que ainda tem muitas amarras, mas para um mercado que também está se desamarrando, vamos dizer assim, olhando para novas formas de organização do trabalho, olhando para outros tipos até de relação de trabalho que não seguem o vínculo de emprego, mas que são relações de trabalho, que precisam de gestão da mesma forma, né? Precisam da gestão, assim, eu posso trabalhar com prestadores de serviço, com profissionais autônomos, eu trabalho com terceirização, eu trabalho com temporários. Isso tudo requer gestão diferenciada para cada um desses públicos, sem eu deixar de olhar para a cultura da empresa, né, para a cultura de gestão de pessoas, que cada empresa tem uma linha diferente de fazer disso, né, de fazer isso de uma forma. Então, assim, queria que vocês comentassem um pouquinho o quanto vocês integraram esse contexto para criar essa metodologia e esse sistema, e por que ele é diferenciado nesse ponto. Pegando um pouco aí o gancho dessa questão trabalhista, muitos processos trabalhistas que acontecem, eles são originados, não é nem por um erro da empresa de maneira, vamos dizer assim, voluntária, né? Eles acontecem porque tem bastante
processos mal definidos, erros na folha de pagamento, erro na compra de benefícios, e aí de vários tipos, né? Porque quando você controla tudo muito manual, num universo grande de pessoas, aquilo se perde, e aí você troca time, né? Porque a coisa é dinâmica, é viva, você troca o seu time, e aí vem uma outra pessoa que entende que aquele processo, aquele controle não faz sentido, aí vai fazer do jeito dela, e tudo isso vai criando ali uma série de oportunidades para gerar problemas, e aí que acabam ensejando lá na justiça do trabalho, no processo trabalhista, porque tem um incômodo do colaborador, não é nem com a empresa, porque ele sempre, nunca, meu benefício caiu na data, meu pagamento atrasava, e etc. Isso leva ele a ir buscar os direitos dele, e etc., e acaba que a empresa fica com esse passivo que ela poderia facilmente mitigar isso com a plataforma, com um sistema eficiente de controle e, principalmente, com a orientação correta, né? Porque hoje a gente tem uma postura com os nossos clientes, uma postura consultiva. Então, a gente vai e diz para o cliente qual era a melhor alternativa, se tem risco, qual é o grau desse risco aí, para que ele tome a melhor decisão, né? Porque a gente também não vai conseguir mitigar 100%, isso aí é uma coisa que não existe. E a gente percebe claramente que os RHs, principalmente, eles são carentes de duas frentes, né? Da orientação correta e da tecnologia ali, de um processo que seja, que possa controlar a operação dele de maneira mais segura, né? Isso traz outro olhar também para as novas formas de trabalho, né? Que são diversas aí. Como você controla esse novo tipo de trabalho, de jornada, de trabalho, de vínculo dentro da sua empresa? Qual é o melhor caminho? Então, muitas vezes a gente mergulha um pouco no universo do cliente para entender como ele quer, que tipo de risco ele quer comprar, né? E como ele quer fazer a gestão de tudo isso, para que a gente faça ali um diagnóstico e entregue ali para ele um plano que atende o melhor cenário dele, ali com todos os riscos controlados, com tudo mapeado, e tem funcionado, tem dado muito certo, sobretudo porque o perfil de cliente que nós atendemos hoje são as pequenas e médias empresas, e essas empresas, naturalmente, ela não tem uma estrutura lá muito grande, né, e com pessoas especialistas em determinados temas. E vir para a LifePay, ela consegue ali ter orientações em várias frentes e tudo centralizado num parceiro ali que vai dar o direcionamento correto. Tem uma questão também que é muito importante de falar, com relação a que o RH ele tem um desafio que é consolidar várias bases de dados, né, várias informações ali que estão em diversos lugares, e por muitas vezes o RH tem uma cultura ou um pensamento ainda muito do passado, né, de controlar isso através de planilha, de ter controles manuais, e aí quando um gestor de RH ou até mesmo um sócio da empresa precisa de alguma informação de bate-pronto, né? Então as pessoas começam a juntar várias bases de dados diferentes, porque os sistemas eles não se integram, e a chance de perda dessas informações é absurda, além, como a Érica bem colocou, de erros manuais no processo, porque simplesmente as pessoas têm dificuldade hoje de olhar para o mercado e olhar para uma solução que contempla todas essas relações trabalhistas, né? Eu tenho um prestador de serviço, eu tenho um autônomo, eu tenho um contrato intermitente, eu tenho um CLT, um aprendiz, enfim. E aí, por conta disso, elas acabam tendo essas diversas bases e gerando várias possibilidades ali de erro e de perda de informação, né? Algo que é muito rico e que hoje ainda é pouco usado, e até dessa forma que a gente quer solucionar a dor dos clientes, é de integrar essas informações através da Lunic, né? Então a Lunic ela vai ser infraestrutura para o mercado de RH, integrando o processo de ponta a ponta. Então eu tenho uma folha de pagamento, eu admito alguém na folha de pagamento, essa pessoa é admitida na compra de benefícios, é admitida na plataforma de academia que a empresa contratou, ela é admitida, enfim, em todo o ecossistema que o RH precisa controlar, né? Enfim, fazer a gestão, mas também essas informações voltam para a folha. Então, como a folha ela acaba esbarrando em toda a esteira ali
do colaborador, né? A parte de saúde ocupacional, a parte dos benefícios, plano médico, enfim. Então tem essa interação de ida, mas também tem interação de volta, né? E com isso a gente consegue reduzir drasticamente esse percentual de você, às vezes, cometer um erro numa nomenclatura, né? Coisas tão bobas, mas que a gente sabe que lá na frente isso vai chegar para a Érica resolver esse problema, né? E sabe o que é legal? Assim, a gente tem uma questão também bem relevante que são os direitos coletivos, né? Às vezes, dentro de uma mesma empresa, eu tenho diversas... posso ter mais de um sindicato, porque às vezes eu tenho um grupo de empresas, mas cada pessoa, cada CNPJ está vinculado a uma atividade principal e isso faz eu ter diferença nos benefícios que eu concedo por conta da convenção coletiva, né? Então, essa gestão também é super importante desse ponto de vista, porque eu lembro que a gente teve um case no escritório que a gente tratou alguns anos atrás de uma empresa que, como ela tinha muita dificuldade de fazer a gestão, ela tinha vários sindicatos e ela tinha dificuldade de fazer a gestão, ela pegava, por exemplo, todas as convenções coletivas que seriam aplicáveis, pegava um benefício X, vale refeição, e daí ela aplicava uma média. Coisa que a gente sabe que cria um passivo trabalhista absurdo, né? Então, pela dificuldade de fazer a gestão, ela criava um passivo que é inimaginável, não só do ponto de vista de uma reclamação trabalhista individual, mas, e mais do que isso, até emendando no que você falou, quando eu não tenho os registros, quando eu não tenho o histórico, não tenho esses dados, até os porquês, né, de cada movimentação que aconteceu daquele trabalhador, eu não tenho problema só se a pessoa mover um processo trabalhista, porque muitas vezes a empresa tem medo do processo trabalhista individual, fala, mas eu não tenho passivo. Mas e a fiscalização? E o Ministério do Trabalho? Né? Então, assim, a gente tem outras questões ali que podem impactar e que eu não posso simplesmente, por falta de tecnologia ou de metodologia, fazer a gestão pela média. Né? Como foi o que a gente viveu. Isso é perfeito. Assim, hoje, na LifePay, as pessoas que faziam a gestão de folha de pagamento até 5, 10 anos atrás, o perfil teve que mudar drasticamente. Porque antes você tinha ali uma questão muito manual nos processos, né? E alguns profissionais de RH se aculturaram e se acomodaram com isso, né? Então, acabaram dando jeito para um problema. Ninguém foi até a raiz e resolveu. Então, hoje, na LifePay, por exemplo, a gente administra algumas empresas de varejo que elas têm 15 sindicatos. Então, o que a gente faz? A gente não vai fazer um lançamento em um colaborador e quando entrar outro na função de caixa e eu tenho que pagar quebra de caixa, eu vou lá e tenho que lembrar de lançar. Não, o que nós fazemos? A gente dá 3 passos atrás e eu e o Jade, a gente costuma dizer que na LifePay a gente resolve o problema na raiz do cliente. Ou seja, a gente entende os acordos coletivos e nós parametrizamos as regras dentro do software para que o próprio software faça o cálculo de acordo com a elegibilidade, de acordo com o sindicato que cada trabalhador tem. Então, eu acho que isso no dia a dia, quando você tem o parceiro correto do teu lado, que tem esse viés tecnológico como nós temos, você consegue reduzir drasticamente inclusive as interações manuais que o RH precisa fazer dentro do software, né? A gente está numa era que o software precisa trabalhar para a gente, não o contrário, né? Exatamente. Pegando um pouco dessa linha aí que o Gui está falando, a Lunic, ela nasceu justamente porque hoje nós temos um formato de trabalho diferente, pensando nas automações, em regras de negócio, em uma série de questões. E hoje a gente percebe claramente que a tecnologia que tem hoje no mercado, ela atende uma parte do que a gente precisa, mas não atende 100% do que a gente precisa. Então, a ideia é que a gente tenha hoje um software pensando em tudo isso, no novo mercado, sabe, de trabalho, para que a entrega, para que a gente não fique com nenhuma lacuna entre o conceito que a gente entende que faz sentido para a gestão do empregado, lá da folha como um todo, e os vários formatos, associado com a tecnologia e as automações, as integrações de forma nativa que o sistema vai propor. E só para finalizar aqui também, o E-Social ajudou muito as empresas a decidirem sobre várias coisas em que eram, de certa forma, até subgerenciadas ali ou negligenciadas de alguma forma. E o governo também está fazendo a parte dele. Eu acho que a Lunic já vai nascer olhando para o E-Social, porque ela veio depois do E-Social, diferente das incumbentes, que o E-Social veio depois, e aí passou por um processo, eu costumo brincar que elas não são digitais, ela se digitalizou, é diferente.
né? Então, a gente já nasceu digital e a gente vai receber os dados do governo e trabalhar com ele, tanto enviando quanto recebendo o dado do governo. E isso tem um efeito cascata gigante em toda a nossa esteira de processos e de operação. Eu acho que um ponto importante que vocês estão falando é tecnologia, pessoas. Como é que as empresas, né, os gestores, se adaptaram a tantas mudanças com relação à aplicação de sistema? Porque, pelo que vocês comentaram aqui, o índice de controle aumentou razoavelmente bem. E aí você tem que ter a gestão desses dados, porque também não adianta ter o software, ter a tecnologia e não saber aplicar ela para o seu dia a dia e deixar tudo bagunçado do mesmo jeito. Como é que vocês estão entendendo essa absorção de uma nova forma de trabalho para o RH? É o que eu sempre que eu falo até com o nosso time interno da própria LifePay, de um tempo para cá, o profissional de RH, ele teve que se adequar, né, a essa nova realidade, porque até então, por exemplo, no meu primeiro estágio, aqui no Rio de Janeiro, inclusive, num escritório de contabilidade pequeno, era totalmente manual, né? A gente digitava a ficha ainda lá, datilografava a ficha de um colaborador novo, e eu nem sou, né, tão velho assim, né, de idade, eu diria, mas eu peguei isso, né, e aí eu acompanhei essa evolução, e o E-Social, como o Jadiel bem colocou, ele é justamente essa evolução que exigiu dos profissionais de RH também, de departamento pessoal, de que, cara, agora você não consegue mais, você não pode mais se sujeitar a digitar informações, né, agora você não pode mais se sujeitar a determinados a usar papel, por exemplo, né? Hoje, a gente, até 5 anos atrás, a mesa do profissional de RH, de departamento pessoal, era lotada de papel. Só que, ao mesmo tempo que a gente percebe essa evolução em muitas companhias, a gente também percebe que muitas pessoas ainda têm resistência a esse novo. Então, assinatura de documento, por exemplo, em termo de rescisão, homologação, que seja, a gente ainda percebe empresas que utilizam do papel, né? Seja até mesmo no processo de admissão, da entrega dos documentos que levam fisicamente na empresa, né? Quanto também assinatura de contrato, enfim, coisas que ficaram no passado, né? Que a gente sabe que não é um passado tão distante, mas que a gente percebe ainda uma certa resistência, ou que essas tecnologias ainda não chegaram a muitas realidades, porque a gente sabe que o Brasil é um país gigante, então muitas realidades ainda não foram contempladas com essa tecnologia, e aqui a gente tem um ouro, eu diria, né, que a LifePay, ela nasceu justamente para democratizar processos que façam sentido, que hoje estão sujeitas nas empresas grandes, mas também para as pequenas e médias. Então, a gente conseguiu democratizar um atendimento, uma consultoria que hoje está disponível para empresas muito grandes que pagam fortunas e rios de dinheiro para conseguir, mas também para as pequenas e médias. E além, logicamente, dessa frente de consultoria, agora nasce Lunic com uma frente muito tecnológica. Então, às vezes a empresa fala, não, eu quero ter o meu processamento de folha de pagamento interno. Maravilha, contrate a Lunic. Não, eu quero uma consultoria. Maravilha, contrate a LifePay. Então, a gente acabou criando esse hub de soluções justamente para conseguir democratizar esse acesso a esse RH aí 3.0, né? Então, isso que é bacana. Então, não precisa ter medo do onboarding. Não precisa. O legal, isso é muito bom, porque a gente criou uma metodologia de assumir todo o operacional desse onboarding, né, na LifePay. Então, quando a pessoa quer, Guilherme, não quero colocar a mão, não quero ter uma folha interna, maravilha. Então, a LifePay, ela assume esse onboarding pelo cliente de ponta a ponta, né? Então, isso é bacana porque a gente mitiga muito e diminui muito esse tempo e o risco para o cliente, né? O projeto ele é entregue dentro do prazo e etc, porque é interessante para a gente também e para o cliente, né? E dentro da Lunic, a gente pensou numa esteira de implantação, olhando muito para o E-Social, inclusive, quais informações eu tenho lá e quais eu não tenho. Como que eu já recebo, eu busco no E-Social as informações que já estão disponíveis para que eu minimize e o meu processo de implantação ele seja muito eficiente, né? Então, o bacana aqui é que a gente sempre, até por nós entendermos muito essa dor e de experiências passadas, enfim, a gente conseguiu aplicar essa metodologia nesse novo modelo
para sempre colocar o cliente no centro. Como nós gostaríamos de ser atendidos, né? E diminuir esse medo. Quem né? foi RH sabe, né? Quem já apanhou muito sabe o que tem que fazer, esse ponto, né? que a Érica falou, quem foi RH sabe, é que a origem de tudo isso é porque na maioria das vezes quem está à frente da venda de um produto para RH, muitas vezes não sentou na cadeira de RH, né? E quando a gente senta para conversar para o cliente, a gente é bastante claro do que funciona e do que não funciona, porque também tem o perfil de cliente que deseja algo que não necessariamente vai funcionar para ele, né? Ou tem muito, a gente brinca, né? O efeito manada e a modinha do mercado. Mas espera lá, a modinha do mercado não vai resolver, você vai gerar um outro problema que é esse aqui. Qual briga você vai querer comprar? Agora, um ponto que você trouxe, olhando para a experiência, para o gestor, né? Como o gestor lida com tudo isso e etc e tal. Nós temos um desafio grande de melhorar a experiência do colaborador, do gestor e do RH. Porque não é que há uma resistência. Hoje se percebe claramente que tem uma oportunidade aí de experiência do usuário a ser tratado com as empresas incumbentes no cenário atual, digamos assim, né? Eu acho que a partir do momento que você gera uma boa experiência lá no aplicativo, no portal e etc., você consegue ter uma adesão muito grande das pessoas ao processo. Porque no final do dia a gente quer atingir um alvo que é o processo. Né? Que tudo aconteça com experiência boa, mas que, por outro lado, me garanta ali um compliance dentro de um processo de solicitação de férias, de solicitação de benefícios, que eu tenha rastreabilidade, que eu não tenha várias políticas de benefícios para pessoas diferentes, porque aí eu gero um outro passivo. E né? até a segurança da informação, né? Segurança da informação. Porque tudo que está dentro de um sistema, você vai ter perfis de usuário que vão ter visibilidade de determinadas coisas e de outras não. Eu consigo segregar documentos e informações, até dados pessoais. Então, se você olhar para uma legislação, a LGPD, por exemplo, que todo mundo, né? Quando eu falo de colaborador, eu tenho vários dados, inclusive dados pessoais sensíveis, porque eu tenho que fazer gestão de saúde ocupacional, né? E tudo isso dentro de um sistema é muito mais seguro e eu atendo muito melhor uma legislação que não é trabalhista, mas que se aplica ao titular de dado, do que eu faria de uma forma artesanal, vamos dizer assim, de usar o Excel e um arquivo físico ou documentos digitalizados dentro de um sistema, sem log de quem alterou o quê, quando, como, né? Hoje, um exemplo é que nessa linha que você está falando da LGPD, nós assumimos, por exemplo, clientes que são do mercado financeiro e que recebem toda a documentação de admissão por e-mail. Num cenário atual, isso é inimaginável, assim, né? Que você tenha que tirar foto e manda e não passa, o e-mail é bloqueado, esse e-mail pessoal pode ser hackeado, pode acontecer uma série de situações que vai expor a empresa, vai expor o colaborador, e aí não necessariamente na trabalhista, né? Exato. Aí já entra em outra esfera que pode acarretar danos da mesma forma. Tanto financeiros quanto reputacionais, né? Porque se eu não cuido dos dados dos meus colaboradores, dos profissionais que estão comigo, até dos clientes que eu tenho, né? Mas aí, do ponto de vista de seguir a legislação, eu tenho questões reputacionais também sobre isso. Então é super importante. E o bacana aqui, de novo, é que a gente traz justamente essa bagagem, né, corporativa em grandes corporações, né, que geralmente estão disponíveis para contas enterprise, né, que é muito fácil você criar um produto querendo atender empresas acima de 1.000 vidas, né? Que um cliente às vezes paga uma receita ali e aquele pequenininho ali você até tem, mas você não dá muita atenção para ele, né? Você não, quando ele quer uma solicitação, você fala, então aguarda aqui um prazo de 5 dias para eu te atender, fala aqui com o meu bot, né? Então, voltando para a questão da LGPD, trazendo essa nossa bagagem, a gente quer justamente entrar já nas melhores práticas. Então, o que a Érica colocou a respeito de qual perfil tem visibilidade ao quê, né? Quais grupos eu tenho dentro da plataforma, as melhores práticas ali de teste de invasão, o pentest, as ISOs da vida que garantem ali. Então, a gente tem trabalhado dentro da Lunic, na LifePay isso já existe, né? Então, a gente já tem toda essa governança por detrás. E a Lunic agora que estamos construindo, ela já nasce com esse viés e com esse olhar de melhores práticas, porque no final do dia a gente sabe que o dado do funcionário ele é muito relevante dentro das companhias.
E quando mal explorado, a gente, né, até pelas nossas andanças da vida, quem nunca já soube de um amigo, um colega de RH que acabou enviando uma planilha de salário para a empresa toda, né? Advogado trabalhista cai até a lágrima aqui, ó. Divulgou, mandou erroneamente, era para mandar para uma empresa e mandou para outra. Então, é justamente dessa forma que a gente quer atuar para justamente mitigar esses problemas, esses riscos. Muito legal, gente. Eu acho que do ponto de vista de compliance trabalhista, é o melhor dos mundos, né? Porque ele é preventivo, ele atende outras legislações, ele olha para a confidencialidade, para a privacidade, proteção de dados, essa metodologia, né? E quando você fala, para a gente fechar, acho que quando você fala de democratizar, é muito importante. Porque quando a gente olha para passivo trabalhista, uma grande empresa, por mais que ela tenha uma reclamação trabalhista ou uma ação coletiva trabalhista de alto valor envolvido, ela é uma grande empresa. As pequenas e médias, elas quebram por passivo trabalhista. Então, uma gestão assertiva na pequena e média, ela resolve muita coisa. E por que a gente tem que olhar para isso, né? Até indo para uma linha do ESG. As pequenas e médias empresas são maioria no mercado brasileiro. Então, eu quebro uma economia e do ponto de vista social, o impacto é absurdo. Então, acho que é muito bacana essa iniciativa de vocês de olhar para a pequena e média, democratizando o acesso do cliente enterprise, como você falou, porque ele traz exatamente ele fecha um ciclo, né? Ele é uma proteção das pequenas e médias num mercado em que elas são maioria e que elas alimentam a boca da maioria das famílias num contexto social interessante de um Brasil que tem potencial exponencial, mas que tem os seus desafios, né? Quando a gente olha para essa agenda 2030 e erradicação da pobreza e de outros itens lá dos ODS que estão diretamente vinculados a isso. Então, acho que é muito bacana, parabéns pela iniciativa, de verdade, assim, né, eu sou suspeita para falar, porque eu admiro vocês enquanto profissionais e pela iniciativa que a gente conversa bastante. Então, parabéns por isso e espero que, né, vocês consigam multiplicar essa consciência das pequenas e médias, não só das grandes, porque vocês também têm as grandes, né, que trabalham para todo mundo, então é democratizar mesmo, né, mas espero que vocês consigam multiplicar e disseminar cada vez mais a importância dessa democratização para a gente elevar o padrão da gestão dos riscos trabalhistas e do olhar social que envolve as relações de trabalho, que é algo que, né, o meu coração fica quentinho aqui. Com esse encerramento, eu queria agradecer muito a vocês, como eu falei no começo, por terem largado o evento para vir aqui gravar com a gente nesse nosso espacinho cedido pelo pessoal do Web Summit, e deixem seu recado final. Eu queria agradecer muito a oportunidade, a PG, Érica, obrigado. Silvia, muito obrigado. Pra gente é um motivo assim, de muita alegria estar aqui no Web Summit, né? Levantando uma frente que às vezes é muito esquecida ou subvalorizada, né? Que é a frente de relações trabalhistas. Como a Érica bem colocou, né? A gente costuma dizer isso muito para os clientes que a gente vai conversando, vai abordando. A folha de pagamento ela tem uma relevância enorme nas despesas da empresa e quando mal gerida ou entregue nas mãos de pessoas erradas, isso pode causar um dano absurdo, né? Então, a LifePay e a Lunic tem esse compromisso de democratizar mesmo o acesso, prestar um atendimento com muita qualidade, muito próxima para o RH e principalmente para os gestores, né, para os donos das empresas, para os heads, para os CFOs, para dar uma visão estratégica da folha de pagamento, além do custo em si, que a gente sabe que importa muito, mas também contribuir para esse mercado e ativar essa nova onda aí de HR Techs que muitas vezes não conseguem dar o passo 2, porque justamente tem uma folha de pagamento ali muito antiga. Então, eu queria agradecer todo mundo novamente. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, eu queria agradecer a Érica e o time PG. Na verdade, a gente já trabalha junto há bastante tempo. Eu sou fãzaço, porque principalmente a Érica tem um formato de trabalho que é o que eu acredito, que é o formato prático, solutivo, porque tem algumas situações que fica não tem um comprometimento ali da pessoa que está assessorando em dar um direcionamento, porque também não quer se comprometer. Então, vocês trabalham nesse formato e para nós é muito legal, porque a gente já sabe que vem um posicionamento e se seguir vai dar certo.
Eu acho que aqui é uma das poucas oportunidades, né, que a gente tem de falar claramente, abertamente sobre esse mundo aí de folha de pagamento, de compliance, de LGPD e tudo mais. Espero fazer mais trabalhos, continuar fazendo mais trabalhos com vocês. E quem vem sempre volta, né, Silvia? A gente tem que falar isso. Aqui nunca é uma oportunidade só, porque assunto a gente tem um monte, né? Vamos encerrar, porque só nessa conversa eu já pensei em umas 3 pautas diferentes para próximos episódios. Inclusive no próximo convite eu prometo que eu vou, porque a Érica já tinha feito o convite, mas nós estávamos no início da operação e foi bastante desafiador em vários aspectos, porque você precisa se provar ali que você tem domínio e propriedade da sua fala, do seu posicionamento. Então a gente estava debruçado sobre isso, né? Mas agora a gente está com a agenda um pouco mais flexível, digamos assim, porque nosso time está montado, a equipe está rodando, está funcionando, então aguardo o convite. Érica, obrigada por ter conduzido a conversa aqui comigo e por trazer uma conversa tão importante para o pessoal de RH. Obrigada, gente. Eu só quero agradecer de novo, mais uma vez, a todos que acompanharam esse episódio, né? A cabeça tá fervilhando aqui. Silvia, já vamos conversar. Temos várias pautas. E fica aí, segue a gente, acompanha esse episódio, acompanha os próximos, porque assunto não vai faltar. Depois desse Web Summit, então, o assunto vai ferver. Então, eu assim encerro mais um episódio aqui do Conectando Mentes Curiosas, agradecendo a você que ficou com a gente até o finzinho. Lembrando que você pode seguir a gente lá no Spotify ou na nossa playlist no YouTube do PG Advogados para assistir os episódios que a gente tem feito por aqui. Eu espero vocês no próximo. Até lá!